As árvores na Bíblia. Parte 9. No vídeo anterior, exploramos cardos e abrolhos, as plantas espinhosas mencionadas na Bíblia e suas significações espirituais. Foram destacadas 6 palavras hebraicas diferentes usadas para descrever essas plantas, enquanto em grego uma única palavra as representa. Isso ilustra as dificuldades na tradução dos textos antigos. No vídeo de hoje, examinamos a importância do carvalho na Bíblia. Carvalho, em hebraico significa alon. Esta palavra hebraica aparece 22 vezes na Bíblia. Os carvalhos são as principais árvores dos bosques e florestas naturais de Israel. As 3 espécies que crescem lá têm em comum sua madeira forte e dura e todas alcançam uma grande altura e chegam a uma idade muito avançada. O nome hebraico, alon, significa carvalho. Todavia, eu destruí diante deles o amorreu, cuja altura era como a dos cedros, e que era forte como os carvalhos, e destruí o seu fruto por cima e as suas raízes por baixo. Amós 2 verso 9. Florestas de carvalho extensivas ainda existem em Bazã, e estes, juntamente com o cedro do Líbano, simboliza orgulho e altivez. Contra todos os cedros do Líbano, altos, muito elevados, e contra todos os carvalhos de Bazã, Isaías 2 verso 13, geme, ó cipreste, porque os cedros caíram, porque as mais excelentes árvores são destruídas, gemei, ó carvalhos de Bazã, porque o denso bosque foi derribado. Zacarias 11 verso 2. O povo de Tiro fez os remos para os seus navios de carvalho de Bazã. Fizeram os teus remos de carvalhos de Bazã, os teus bancos, fizeram-nos de marfim engastado em pinho das ilhas dos quiteus. Ezequiel 27 verso 6. Alguns carvalhos serviam como locais para adoração de ídolos. Sacrificam sobre o cimo dos montes e queimam incenso sobre os outeiros, debaixo do carvalho, dos choupos e dos terebintos, porque é boa a sua sombra, por isso, vossas filhas se prostituem, e as vossas noras adulteram. Oséias 4 verso 13, e sepultamentos ocorriam sob eles. Morreu Débora, a ama de Rebeca, e foi sepultada ao pé de Betel, debaixo do carvalho que se chama Alombacute. Gênesis 35 verso 8. O carvalho tem uma vida longa e, quando envelhece ou é cortado, ele tem a capacidade de se renovar, lançando novos brotos do toco ou raízes e com o tempo se transformam em uma árvore grande. Em sua profecia descrevendo o destino do povo judeu, para os quais foi decretado que eles deveriam sofrer grandes perdas, o profeta Isaías usa a imagem do velho carvalho, juntamente com Maelá, terebinto, que está perto do portão Chaleque em Jerusalém e que frequentemente tinha seus galhos e troncos cortados, apenas o seu coto permanecia. Mas, se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída. Como o terebinto e como o carvalho, dos quais, depois de derrubados, ainda fica o toco, assim a santa semente é o seu toco. Evidências desse fenômeno podem ser vistas em muitos carvalhos em Israel hoje. O mais famoso, e provavelmente o mais antigo deles, é o carvalho de Abraão em Hebrom. Este carvalho, ou um de seus antepassados, é mencionado em apócrifos, Jubileus e Tobi, como a árvore sobre a qual Abraão recebeu os reis. Flávio Joséfo também fala disso. Jerônimo escreve que Tito vendeu 10.000 cativos da Judéia sob esta árvore. Desde o 3º século muitos peregrinos judeus e cristãos têm mencionado que esta árvore é considerada sagrada. É uma árvore da espécie Quercus caliprinus, que constitui a maioria dos bosques, na colina da Judéia e da Galileia. A maioria deles parecem com arbustos como resultado de cortes contínuos e por serem roídos por cabras. Algumas árvores gigantes ainda sobrevivem, como por exemplo, no Aquabela, agora chamado Eneme. As outras 2 espécies de carvalho que crescem em Israel são caducifólias. Nas colinas da Baixa Galileia, nas proximidades de Tivon e Alonim, existem bosques de carvalho Tabor, Quercus e Taburensis. Esta árvore também pode ser vista no Urchatal no Vale Ule, onde existem cerca de 200 árvores gigantes, 50 pés de altura com troncos de 16 pés ou mais de circunferência. A terceira espécie é o Quercus infectoria, Quercus boissier,
chamado em hebraico como carvalho tola, por causa do verme carmesim, tola, que vive de seus ramos. Esta árvore, que tem um tronco alto e reto à altura, é chamada na Misná de Mila ou Milaste. Abraão foi criado numa tradição pagã, a qual adorava vários deuses e vinculava objetos a essas divindades. Isto é claramente evidenciado em Josué 24 verso 2, onde o personagem que dá nome ao livro, ao discursar diante do povo, declara: Assim diz o Senhor Deus de Israel, além do rio habitaram antigamente vossos pais, Terá, pai de Abraão e pai de Naor, e serviram a outros deuses. Resumindo, Abraão, assim como seus familiares, era pagão, e embora Deus o tivesse chamado para uma nova vivência religiosa, muitos elementos de sua antiga fé permaneceram entranhados em sua cosmovisão. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. Gênesis 12 verso 4, afinal de contas, por 75 anos o patriarca vivera naquela doutrina. Ele não conhecia nada a respeito de Yahvé, tudo o que fazia era baseado no conhecimento que o paganismo lhe dera. Tanto que, quando Deus o chama, a primeira coisa que ele faz é procurar um carvalho. Atravessou Abrão a terra até Siquém, até ao carvalho de Moré. Nesse tempo os cananeus habitavam essa terra. Apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse: Darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abrão um altar ao Senhor, que lhe aparecera. Gênesis 12 versos 6 e 7. Isso evidencia uma crença comum em todo o Antigo Oriente Próximo, a saber, a atribuição de sacralidade a algumas árvores. Essas árvores sagradas eram parte integrante da vida religiosa em todo o Crescente Fértil, região na qual Abraão viveu durante muito tempo. Contudo, ainda que essa sacralização de árvores fosse comum na época do patriarca, vale salientar que elas não eram cultuadas ou divinizadas, mas funcionavam apenas como acessórios do culto de divindades celestes. Portanto, eram revestidas de um simbolismo que as associava à fertilidade concedida pelo Deus do céu, o qual, segundo a crença primitiva, derramava o seu sêmen, a chuva, para fecundar a terra, também vista como uma deusa. Nesse contexto, a árvore usada com maior frequência para fins religiosos era o carvalho. Isto porque, frequentemente era atingida por raios, os quais estavam diretamente ligados aos deuses celestes. A esse respeito, inclusive, os historiadores romanos salientam que o raio era, aos olhos do pagão primitivo, a arma do Deus do céu em todas as mitologias e um local por ele atingido com um raio torna-se sagrado, os homens por ele fulminados ficam consagrados. Por isso, nas regiões onde esses deuses eram adorados, o carvalho estava investido do poder e prestígios associados ao Ser Supremo. Esse era o raciocínio de Abraão. Para ele, o carvalho marcava o local de culto, funcionando como uma espécie de antena que permitia a conexão com o divino. Assim, quando Deus fala com o patriarca, imediatamente, ele procura o lugar de Siquém, o carvalho de Moré. Atravessou Abrão a terra até Siquém, até ao carvalho de Moré. Nesse tempo os cananeus habitavam essa terra. Gênesis 12 verso 6. Isto porque, na mentalidade arcaica de Abraão, se Deus disse que iria lhe mostrar a terra prometida, ele deveria dirigir-se a um carvalho para que a voz do Senhor fosse devidamente ouvida. O mais interessante é que, após chegar ao local do carvalho, Deus aparece a ele e lhe transmite uma mensagem. Isto é, o Senhor respeita a cultura de Abraão, e vai ao seu encontro de acordo com sua crença. Em seguida, o texto sublinha que ali, ao pé do carvalho, onde Deus lhe falara, o patriarca edificou um altar, reforçando a ideia de que o local estava revestido de sacralidade, e que era, portanto, um ponto de conexão com o Altíssimo. Apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse: Darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abrão um altar ao Senhor, que lhe aparecera. Gênesis 12 verso 7. O mais impressionante, no entanto, é que, além de buscar o carvalho de Moré, com o propósito de ouvir a voz do Senhor, Abraão decidiu residir no meio dos carvalhos de Manre, e segundo o relato bíblico, edificou ali um altar ao Senhor. E Abrão, mudando as suas tendas,
foi habitar nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e levantou ali um altar ao Senhor. Gênesis 13 verso 18. Isto é, o patriarca manteve a crença pagã que associava Deus ao carvalho, mesmo depois de encontrar-se com o Altíssimo. Joséfo, inclusive, ressalta que, no período em que morou junto aos carvalhos, Abraão orava incessantemente, mostrando que o patriarca ainda vinculava a árvore ao Deus que lhe falará. Mesmo assim, naquele lugar ao qual o homem, ingenuamente, atribuía sacralidade, Deus foi ao encontro de Abraão. Apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Manre, quando ele estava sentado à entrada da tenda, no maior calor do dia. Gênesis 18 verso 1. Obrigada por assistir até aqui. Continuaremos a falar sobre o carvalho no próximo vídeo. Graça e paz, irmãs e irmãos.